todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do PodTech, um espaço dedicado para partilhar conhecimento voltadas à tecnologia, inovação e conectividade. Para hoje nós temos um convidado especial e que abordará sobre um tema muito importante e muito relevante, não é, engenheira Eulália? Muito obrigada, engenheira Vita. Bom dia, doutor engenheiro Silvio Almada, né? Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Antes de passarmos para aquilo que é o nosso tema, eu gostava de agradecer a todo mundo que tem dado retornos naquilo que são os nossos episódios do podcast. Estamos a avançar hoje na gravação do terceiro episódio. Mais um tema interessante, de certeza que vão gostar e, por favor, continuem a mandar os vossos feedbacks. Nós estamos aqui a anotar tudo e vamos melhorando também com aquilo que é o vosso retorno. Muito obrigada a todos. Então, como a engenheira Vita já disse, hoje temos aqui a presença do engenheiro Silvio Almada, que vai falar sobre IXP, né? Mas antes de começarmos a falar e antes de entrarmos para aquilo que é o nosso tema, temos que conhecer o nosso convidado. Então, engenheiro Silvio, sinta-se à vontade, por favor, falar um pouquinho sobre a sua experiência naquilo que é a internet cá em Angola. Pode falar um pouquinho de si, porque antes de entrarmos profundo, gostaríamos de saber quem é o nosso convidado. Muito obrigado e quero agradecer pelo convite e estou bastante satisfeito por ver duas engenheiras. São poucas as engenheiras no nosso ramo, digamos, nas telecomunicações, no espaço de tecnologias de informação e comunicação. Então nós necessitamos que mais mulheres estejam inseridas aqui nesse ecossistema. Se formos a observar portanto, a população angolana, creio que não sei, acho que há mais mulheres. Então precisamos muito mais, porque este é o futuro, não é? Portanto, eu sou o Silvio Almada, presidente da Associação Angolana de Internet, e portanto, estou ligado a essas tecnologias, digamos, a esse mundo desde há mais de 30 anos, digamos. Uau. Assim. Muito tempo. Como todos têm conhecimento, sou um dos pioneiros da internet aqui em Angola. Ok. Obrigado. Boa. Muito bem. E 30 anos é muito tempo. Acho que... E como é que foi o início da internet cá em Angola? O engenheiro Silvio poderia contar assim de forma muito breve como é que isso surgiu aqui em Angola, visto que é um dos pioneiros? Tanto como nós podemos observar nesses 30 anos, tanto as próprias tecnologias no ramo das telecomunicações evoluiu bastante. Na altura ainda era muito mais analógico. Nós éramos do tempo em que havia um monopólio aqui do mercado. Só havia uma empresa que prestava serviços, que era na altura Angola Telecom. Ok. E, portanto, naquele período, a África toda, digamos, eram os primeiros momentos assim da internet a nível mundial, né? E, portanto, eu estive envolvido num dos primeiros projetos que tivemos, claro, apoios de algumas organizações internacionais, digamos. Na altura, o projeto, nós tivemos dois projetos bastante relevantes, tanto o Angonix, Ok, Angonix. Uhum. Angonix e Angola IXP, né? Ok. Sim, não? Eram os dois projetos. Portanto, o Angonix com Angonet, não? Ok. Angonet foi o primeiro
serviços de correio eletrónico que usavam. Naquela altura era mais, portanto, tínhamos um modem, não? Ok. E portanto, a partir das casas as pessoas discavam e portanto, tínhamos o modem que, portanto, em vez de routers e outros que temos atualmente, antes era mais a nível do modem. E acredito que em termos de Na preço... altura era mais, começamos mais por correios eletrónicos, não? E na medida em que a tecnologia foi avançando, também fomos progredindo. Depois já em 90 e depois passamos para criamos a Ebonet como um provedor comercial. Isso, digamos, quando tanto Angola abriu um pouco, deu alguns espaços para que pudéssemos prestar alguns serviços de valor acrescentado, digamos assim. Então, aí surgem a possibilidade e já tínhamos algumas experiências em termos de correios eletrónicos, então evoluímos e criamos a Ebonet. Não? E assim foi crescendo, digamos. É uma história que, portanto, nós pensamos em breve lançar aí, se calhar, um livro para que todos saibam, porque há elementos, dados que depois, com o andar do tempo, vamos esquecendo, não? Então, tanto para que se saiba, tanto é necessário gravarmos e deixarmos para as futuras gerações, digamos assim. Exatamente. Mas isso, numa outra altura, nós vamos... A verdade. Sim, boa. Por isso é que temos mesmo este espaço para ouvir de pessoas mais experientes que possam partilhar estas conversas, histórias fantásticas, para que de facto todos nós estejamos por dentro de como é que as coisas funcionam, de onde que as coisas surgiram. Exatamente. É importante. Sim. E podíamos acrescentar ainda, não? Portanto, as iniciativas eram muito mais assim, tanto privadas. Nós começamos num momento em que a atenção do país era mais virada para a estabilização, para a paz. Eram momentos de guerra. E então o governo não prestava assim muita atenção. Portanto, as iniciativas todas eram mais privadas e, tanto apoio dessas organizações internacionais, porque o governo não acreditava, se calhar, nisso. Portanto, não era a prioridade. Digamos. Então, atualmente, como vemos, isso já é, tanto é prioridade. Vai portanto, crescendo. Agora temos que abraçar isso e recuperar algumas fases que nós não deixamos passar. Digamos, é a parte ligada assim, à formação, não? Naquela altura, porque poderíamos ter muito mais jovens formados nessa área, sobretudo, né? As áreas ligadas a desenvolvimentos de aplicações para a internet, para outros que era necessário que as universidades, não, todas estivessem em pleno e estivessem tanto a funcionar, tanto a lecionar, de acordo com a necessidade do mercado, não? Em sintonia com as empresas, digamos assim. Sim, exatamente. Acho que o trabalho tem sido feito, ainda precisamos mais, mas ainda assim já temos melhorias, a acessibilidade vai cada vez mais crescendo e espaços como esse, né, vamos assim dizer, vão ajudar a divulgar e, quiçá, né, influenciar naquilo que é acesso, distribuição e uso mesmo dessas tecnologias. E já que estamos aqui a falar de internet, acredito que podemos entrar um pouquinho naquilo que é o nosso tema, né, IXP, Engenheiro Silvio, né, que é um dos pioneiros, então
pode, por favor, antes propriamente de começarmos a falar daqui, internet em Angola, como onde se encontra, estamos a falar de XP. O que é um XP? Digamos, o XP é um ponto de um ponto de intercâmbio, né? Portanto, é um espaço. Um XP só faz sentido quando existem vários players, digamos, vários provedores, né? Se vivêssemos um monopólio, não faria sentido tanto um XP, porque tanto é a única empresa que, com todos os recursos IPs, tanto a prestar esse serviço. Então, atualmente, já como nós estamos num mercado em que temos, são quantos provedores? Já se fala de mais de 10 provedores de internet. Já temos muitos. Nós temos telecomunicações, internet, provedores. Temos os grandes e temos ainda algumas. Que existem 22. 22? Sim, 22, mas se formos a ver assim, os que estão mesmo aí, pode. Nem chegar a 10. Pode, não 10 sim, temos assim. Os grandes, é claro. Os grandes. Os grandes não chegamos nem a 10. Então, para prestar esses serviços de internet é necessário recursos IPs, não? Exatamente. Recursos IPs. Então, cada operador tem o seu, tanto solicita e tem o seu número assim, para prestar esses serviços. Digamos assim, todos os tais 20 ou 22 que existem, 22 provedores, portanto, são redes independentes. Se formos a observar, cada um tem a sua saída para a internet, não é? E então presta a maior parte dos serviços, se calhar, ou uma boa parte dos serviços, temos lá fora, não? Então, se todos enviarmos tráfego, não? Ou quisermos com os 20, se tivermos que intercambiar tráfego, uma mensagem, digamos assim, entre um provedor e outro dentro do país, se não tivermos um ponto de conexão, essas mensagens vão para fora, não? Vão para fora e depois voltam. Não? Então, surge o XP como esse no fundo é um ponto de interconexão para todos os provedores, digamos assim. Não é? Portanto, em inglês se diz Internet Exchange Point. Não é? Pois, então, antes, tanto os maiores serviços estavam nos Estados Unidos, na Europa. Então, em nível da África, qualquer país também dentro da África ou qualquer dentro da África que quisesse procurar ou intercambiar as suas mensagens, portanto, primeiro ia para a Europa e depois, às vezes, passa para os Estados Unidos e depois é que vinha para dentro da África. Então, com o XP, o objetivo é fazer com que tudo o que é nacional, o tráfego nacional, fique dentro do país. Portanto, nós, por exemplo, estamos aqui, queremos consultar aí, atualmente já vimos que o próprio governo já tem há vários serviços, já que os bancos, por exemplo, vários serviços que nós podemos usufruir dentro do país. Então, em vez de dar essa volta ao mundo, não? Ao dar a volta ao mundo, são vários saltos que vai dando. Aumenta a latência. Depois, aumenta a latência, os custos e também a possibilidade de ser, tanto em termos de cibersegurança,
há mais probabilidade de ser atacado por aí, pelos sítios onde vai passando, porque são várias redes diferentes. Então o IXP não é nada mais que um ponto onde todos os prestadores de serviços de internet se interligam. Assim. E então não é só para os provedores de serviços de internet, é para todos aqueles que têm assim, recursos de internet possam também estar aí ligados. Nesse caso, os próprios bancos, como têm recursos de internet, eles foram à Frenic, receberam uma gama de IPs para prestar os seus serviços para os seus clientes. Então, esses devem estar ligados também ao IXP para, mesmo dentro do país, em vez de dar volta para outros provedores. Portanto, qualquer um que estiver ligado no IXP é um salto único, está dentro da informação, não? Que precisa. Portanto, com menos custos, menos latência e a soberania, digamos, que é o fundamental. Sim, sim, acho que nessa parte da soberania. E já puxando para o lado da soberania, cá em Angola já temos muitos IXPs, nem por isso, senão o que é que falta para termos mais? Pois, um IXP não faz sentido cada provedor ter um IXP, porque nada estaríamos a fazer, estaríamos na mesma, no fundo. Portanto, por que é que decidiu-se criar a Associação Angolana de Internet? Antes de pensar na própria Associação Angolana de Internet, nós decidimos criar o ponto de intercâmbio de internet. Não? Na altura, eu recordo que eu estava na uma empresa privada também, que era Nexus, não é? Que depois foi vendido para a Sonangol. Não é? Portanto, nós decidimos criar o IXP. Portanto, era um espaço. Portanto, para chegarmos àquela conclusão, foi necessário um acordo entre todos os que estavam no mercado, né? Na altura. Não é? Um encontro. Porque se não há uma união, um encontro onde todos se beneficiam, não faz sentido, não é? Portanto, o IXP, no fundo, é um espaço que não pode concorrer, não é? com o provedor, não é? Não podemos criar um IXP que concorra com os serviços que os próprios operadores estão a prestar. Senão, não faz sentido, porque as empresas, para que possam existir, precisam de ter rendimento, lucro, vender os seus serviços. Então, se estiverem num espaço onde não existe uma concorrência leal, não? Então torna-se difícil. Então o IXP não concorre com nenhum. Todos os que estão ligados a isso são, no fundo, são membros. E tudo que passa pelo IXP, procura-se sempre um consenso para que isso seja um espaço sustentável e que seja, portanto, algo defendido por todos, não é? Portanto, é por isso que, no nosso caso, surgiu antes da própria associação. Criou-se a associação para que esse serviço não estivesse debaixo de um único operador. Então, a associação é um espaço neutro em que está aí para que todos possam colaborar, procurarmos uma forma de progredirmos todos. Vejamos que há outras situações que nós temos que são os queixos. Nós,
quando criamos portanto, o IXP, tivemos apoio da FRENIC, né? E havia alguns CDNs que estavam todos disponíveis para instalar-se no IXP, assim. E então, portanto, na altura, não, por falta de alguns recursos? entendimento, Entendi. bem, requer recursos. Por isso é necessário investirmos mais para que isso seja um espaço muito mais assim, digamos, que seja mais sólido, não? Que um espaço onde não há problemas de energia, que tenha aqueles requisitos todos. Não? Mas já só o facto de, a nível do custo da África, não? Há um incentivo, tanto digamos a própria OA, tanto a Sociedade de Internet e outras organizações estão tanto a tratar de patrocinar, porque há governos que não entenderam, às vezes nem pensam que é um gasto e não procuram patrocinar aí. Não? Então temos aquelas organizações que já veem o futuro, não é? Eles estão a ver pelo futuro, não o presente. Sim. Portanto, deixar que quer dizer, cedo ou tarde, essas próprias, os que não prestam aquela atenção vão ver o benefício, no fundo, não é? Mas nós aqui em Angola já estamos a ver os benefícios. Sim. E o engenheiro Silvio Almada esteve aqui a falar sobre os recursos, o AFRENIC. Na verdade, quais são esses recursos e qual é a importância da AFRENIC no meio deste processo todo? Pois, a AFRENIC, não é? A nível do mundo, nós temos 3 pontos de registros. Não é? 5, digamos assim. Temos, em cada continente. Temos na Europa a RIP, LACNIC, para a América Latina, Brasil. Temos para a Ásia, não? E então nós temos desde 2005 a AFRENIC, não? Antes os recursos IPs da África eram geridos por 2 registros, tanto a RIM e a RIP. Então, um grupo de africanos, em conversas, assim, em consensos, decidimos exigir que também a África tenha o seu próprio... O seu domínio próprio. Sim, porque era difícil conseguirmos os IPs, porque procuravam sempre formas de impedir, não? Mesmo nós passamos por essas dificuldades, por isso também fomos um dos que apoiámos essa decisão, a criação do IXP, do AFRENIC. Então estão aí os recursos, né? Na altura era muito mais assim, IPv4, agora são os mesmos, IPv4 e IPv6. Então, os operadores, para prestarem os seus serviços, precisam desses números. Eles vão, tanto solicitam a AFRENIC. Então, a AFRENIC, portanto, é uma organização que pertence, no fundo, a todos nós africanos. Portanto, mesmo eu já estive aí várias vezes no board da AFRENIC. O que eu tratava de defender aí era princípios para o bem do país, no país e da África. Não? Há pouco tempo nós tivemos as eleições do board da AFRENIC, porque houve durante uns 3 anos, tivemos aí uns chineses que, de uma certa forma um pouco fraudulenta, conseguiram
retirar, adquirir mais de 4 milhões de IPs. E então, em vez de prestar esses serviços aqui para a África, conforme eles diziam, procuraram uma forma de serem eles um dos registros também e acabar com a Frenica, no fundo, tentaram. Então, mas ficou resolvido? Sim. Já passaram uns 3 anos, agora já questão de menos de um mês foi constituído o board e já a partir daqui, portanto, todos aqueles problemas que houve vão tratar de solucionar, não? Porque a Frenica não tem um presidente o CEO, digamos, ficou sem CEO e, portanto, neste momento, já como criaram o board, tem a possibilidade de eleger um novo CEO para a Frenica. Portanto, isso é um elemento crítico para a digitalização da África. Não podemos perder aí a Frenica. Que seria muito mau, né? Porque acho que com a Frenica mostramos que a África também tem alguma palavra a dizer, né? E perder a Frenica seria péssimo. Mas seria mais custos. Nós teríamos que comprar todo aí para os outros países. Muitos querem continuar aí a colonizar. Exatamente, sim, sem contar os bloqueios. Os bloqueios também que acabaríamos por ter, né? Para a criação do Afrinic já tivemos vários bloqueios. Imagino que perder a essa altura acabaria por complicar mesmo a aquisição e o controle dos nossos IPs aqui em África. Exatamente, é isso mesmo. E voltando naquele que é o IXP, nós atualmente em Angola temos o Angonix. Sim. E Angola IXP. Exato, nós temos o Angonix e Angola IXP. Exatamente. Portanto, a Angonix pertence à Angola Cable. Angola Cable. E, portanto, o Angola IXP pertence à associação. A associação Angonix foi criada em... Portanto, a Angola IXP em 2006. Em 2006. Eu acho que Angola Cable 2009. Bem, já não recordo. Foi com... O Angonix é que surgiu primeiro. O Angola IXP. A Angola IXP surgiu primeiro com a associação. E então... E há uma diferença. Angola Cable, o Angonix é comercial. Ok. Não, é comercial. O Angola XP é non-profit, digamos, sem fins lucrativos. Temos que procurar a sustentabilidade, buscar uma forma de, com cota, contribuição dos associados, poder pagar os técnicos que vão mantendo, fazer aí a manutenção. Portanto, o Angola XP é de todos. E como é que a constituição do IXP? O que é? São um switch, digamos assim. É um switch. São física. É muito simples. Portanto, ter um espaço que seja neutro. Não necessariamente num data center, isso? Tem que ser data center. Não é um sítio que... Tem que estar num data center neutro. Ok. Não, quer dizer, nós tivemos que pôr no data center dos operadores porque não tinha um data center assim neutro. Ok. Assim. Mas está aí nesses data centers de um operador, mas quem gera é a associação. Não depende do operador. O operador é o dono do espaço. Nós agradecemos porque eles dão energia, uma série de coisas que a associação não tem como solucionar. Assim, Então, nos outros países é mesmo lá num espaço assim neutro. E o que é necessário, o que nos falta aqui assim, é uma forma de conectar mais caixas no IXP. Mais caixas. Em vez de... Nós estamos num momento em que todos os operadores têm o seu próprio caixa, não? Vão lá diretamente aí
contactar aí um dono de um CDN, aí, um dono de determinados serviços e instala aí na sua rede, assim, o Google, né? Digamos, por exemplo. O Google quase todos os operadores têm um cache de Google. Portanto, saem todos a perder. Porque, portanto, portanto, as pessoas que decidem, às vezes, vão pensando que estão a concorrer com o seu parceiro assim angolano, mas no fundo estão todos a perder porque é Google que vem de uma forma barata, sim, por tanto sim. dinheiro que ele tem, em vez de utilizar de alocar pôr aí um cache e todos beneficiarem. Então nós vamos gastando dinheiro assim, pagando essas empresas para instalar na nossa rede e depois não há aquele benefício assim. Então, no fundo, é um switch e depois cada operadora vem, conecta. Tem uma porta, define-se a porta. Podemos definir o tipo de porta, né? O operador que mais consome, damos uma porta um pouco maior e assim. Não tem que ser precisamente a mesma capacidade para todos, né? Mas, tendo em conta que temos o Angonix, que acaba por ser mais privado, e o Angola XP, que acaba por ser, vamos dizer assim, de domínio mais livre, não há algum conflito? Não tem havido assim, algum conflito entre a associação e a parte de gestão Angola Cables por causa disto? Não tem conflito, porque eu vejo, ambos somos angolanos, esse é Angola. Não? Portanto, eu penso que antes de qualquer coisa, não é? Pensarmos, temos que ver o que é prejudicial para todos, não é? Se todos, tanto Angola Cable como que é também membro da associação, nós estamos a pensar para o melhor para o nosso país. O que é o melhor? Então, qualquer coisa que for necessário também sentirmos que há algum prejuízo, os operadores todos podem sentar-se e decidir. Portanto, a associação simplesmente executa, não é? Portanto, isso não é algo que não vejo, porque tem que haver conflitos. Esses conflitos beneficiamos aos outros concorrentes lá fora, não? Portanto, conforme eu referi, todos querem ter o seu cache aí assim, na sua rede. Então, quem fica satisfeito com isso são os que vendem 3 vezes em vez de vender uma única vez. Uhum. Portanto, é mais prejuízo. E as pessoas, portanto, muitas das vezes, pensam que destruindo aí ou limitando assim portanto, o crescimento do concorrente estaria a beneficiar-se. No fundo, não. Estamos todos a perder e é o país todo que perde também, assim. Não é isso que queremos, eu acho. Exatamente assim. E falando em XP ainda, quanto é o nosso tema, né? XP em Angola. E qual é hoje em dia o maior desafio no fortalecimento daquilo que é XP em Angola? Bem, pronto, nós vamos precisar mais assim. Vamos precisar mais. Estão a surgir alguns data centers assim, que são neutros. Queremos ter aí pontos de acesso, não é? Nós temos atualmente 2 pontos de acesso. Um aqui na Parados, outro na Angola Telecom. Mas o que é ponto de acesso para todo mundo aqui perceber? É o tal ponto de interconexão, okay. Não? Ok. Então, nesse caso, são divididos. Não, quer dizer, vamos lá ver, um data center, não é? Ou um espaço onde há saídas internacional. Sim. Então, todos os operadores, se estiverem lá no sítio onde está aí a saída, pode-se instalar aí um switch em que cada um tem a sua saída internacional, vai procurar lá fora o espaço que quiser, mas dentro do país tem aquele espaço que é comum. O XP, no fundo, é um espaço comum, é para ficar todo que...
Portanto, só que vamos precisar cada vez os técnicos mais preparados que saibam o protocolo BGP, porque muitos às vezes têm um XP e não sabem tirar o máximo benefício porque não estão bem assim preparados, não é? Então, é por isso é que temos o ONOG, não é? Esses encontros para aqueles técnicos que tiveram mais êxito possam intercambiar com os outros e todos crescermos. Esse é o objetivo, crescermos todos, não é? Ok, boa. Então, estávamos aqui a falar sobre aquilo que são os principais desafios para o fortalecimento dos XP em Angola. Nós queremos ter mais queixas ligados aí ao XP, é um dos desafios. E precisamos também continuar. Precisamos que todos aqueles que têm recursos próprios, que adquiriram os IPs lá na FRENIC, estejam ligados aqui ao XP. Né? Porque se eles como o IP que eles receberam, um IP público, tem saída, vai lá para fora se não estiver configurado assim para um tráfego local. Portanto, ele quer enviar uma mensagem primeiro vai para fora e depois é que volta. Então, se estiverem ligados aí no XP, praticamente logo qualquer coisa que é local fica aqui assim, fica dentro do país. E aí dá a possibilidade também de desenvolvermos as startups, não? Por exemplo, nós queremos que haja mais startups de âmbito tecnológico, não? Possam assim. E, portanto, está aí o XP para isso. Ok, boa. E até porque nós também, o nosso espaço também acaba por receber aqui startups. Tivemos no nosso segundo episódio. Quem ainda não viu, por favor, pode correr lá para o nosso segundo episódio. Tivemos aqui uma startup que acaba por estar voltada naquilo que é agricultura, né? Recursos tecnológicos que acabam por impulsionar a agricultura. Mas ainda voltando para o nosso... Não sei. Não, exato. Nós falamos tecnológico porque ele precisa talvez da internet. Exatamente. Tem um site na internet para Exatamente. ser consultado. Então, é importante é que se esse site estiver no nosso data center, num data center local, saia a beneficiar o startup, né? Porque ele nesse momento não tem muitos recursos para ter um circuito internacional. Localmente não tem custos, praticamente. Exatamente. Custo zero. Exatamente isso. Falou também aqui dos queixos, né? Precisamos de mais queixas e eu gostaria de saber, em termos de confiabilidade, vamos assim dizer, os outros continentes acabam por não confiar também em África para poder então alocar ou fazer essas trocas aqui conosco? Porque temos a FRENIC e já vimos que teve alguns bloqueios e essa coisa toda. Será que ainda falta um pouquinho de mais crença em África para poderem também alocar aqui mais dos seus conteúdos e evitarmos essas voltas todas? Não, eu não digo que a FRENIC teve bloqueio. Não houve bloqueio da FRENIC. Portanto, os técnicos continuaram a fazer os seus trabalhos aí, a parte técnica, assim. Mas o problema é que houve a parte a nível do custo da liderança, não é? Os que gerem. Portanto, houve situações que levaram aí para o juiz, para o tribunal, portanto, que me impedia portanto, a tomada de decisões. Às vezes a FRENIC está aí, mas há outros trabalhos que a FRENIC faz, assim, que precisa fazer para o próprio crescimento da FRENIC em si. Depois eles também, há formações que também dão para localmente, para nível do continente. Portanto, quer dizer, continuaram a funcionar, mas limitado, porque não tinham um órgão de decisão. Ok. É isso, assim. Boa. E a pergunta... Sim, sim.
E nós recentemente, acho que ainda este ano, nos meses passados, nós tivemos aí uma situação a nível da rede, de forma nacional, em que nós vimos a importância do IXP. Eu gostava que o engenheiro falasse um pouquinho mais sobre isto, sobre o alto volume de tráfego que nós sentimos no momento da falta do tráfego via cabo, onde teve essa falha. Essa situação. Pois, por isso falamos da soberania, não é? Portanto, hoje em dia, os serviços que passam sobre essa rede já são serviços que não tanto indispensáveis, não? Portanto, nós somos um país, como um país independente, não é? E temos que ter uma forma de continuar a funcionar mesmo que tenhamos algum problema assim com países vizinhos e por aí assim, não? Imagina que a forma como estava, nós perdemos, eram quase os 3 cabos que caíram, não? Então, o IXP, como nós tínhamos aí o nosso IXP, todos que estavam ligados a IXP, não, continuaram a funcionar normalmente, não? Portanto, há muitos serviços já que o pagamento de impostos, não é? Nesse caso, ok, os sim. serviços locais, não conseguíamos ir Os para... serviços locais todos Sim, os estavam locais estavam todos a funcionar. Banco. Só aqueles assim internacional. Então é aí onde vê-se assim, nós como um país soberano não podemos viver dependente dos Sim. outros assim países. Nós temos que por algo somos soberanos. Então primeiro temos que resolver os nossos problemas aqui, independentemente do que há lá fora, que tudo que está a nossa rede tem que estar estável, não é? Então o IXP é um elemento crítico que faz com que todos esses elementos continuem a trabalhar, ou, portanto, continuem a funcionar sem perca de serviços. Então, todos que nós vimos que houve assim, um crescimento do tráfego a nível dos IXPs, assim, tanto da Gonix com Angola IXP. Então, é isso que nós queremos. Mas hoje em dia, será que já temos um volume elevado de empresa, não só como o engenheiro disse anteriormente, provedor de internet, hoje também temos bancos. Será que também tem outros setores, não é, que já estão dentro desse ecossistema? Bem, já vimos que todos aqueles que não estão nesse ecossistema, cedo ou tarde, vão falir, não? Ou pelo menos a tendência é que vão perder, não? Atualmente, tanto todos que querem ter, tanto há outra forma, todos que querem ter alguma visibilidade, todas as empresas que querem prestar os seus serviços têm que estar ligados aí, têm que utilizar essas novas ferramentas digitais, assim. Portanto, não tem como. Mas será que a associação acaba por fazer alguma divulgação para essas outras empresas fazerem parte, ou simplesmente esperam que as mesmas vão até a associação e tentam procurar saber e poder fazer parte? Bem, vamos lá ver. Nós convidamos os que têm recursos tanto a ligar-se ao XP, não? Inclusive mandamos carta para todos. Assim. É claro que muitos se calhar ainda não sentiram aquela necessidade. Se calhar já com o vosso trabalho eu acredito que bem, não tem como. Acredito que mais as pessoas de decisão, porque muitas vezes nós pensamos que entregamos a carta na pessoa certa, mas a pessoa certa não passou a informação correta e então, tanto a pessoa que deve decidir não soube como, não teve elementos para decidir. Se calhar precisamos, é aí onde precisamos dar uma maior formação, uma divulgação para os técnicos, para que tenham elementos certos para que possam convencer os seus chefes, porque
os técnicos, para implementar algo, eles dependem de uma estrutura, não é? Então, esses trabalhos de divulgação ajudam-nos a entenderem, porque para nós assim, que estamos nessa área, está claro, mas às vezes para eles não. Para aqueles que não estão, é preciso, há muito mais trabalho. Então, é por isso que convidem também mais, digamos, engenheiras. Não é? E, portanto, nós atualmente temos tudo aí, todo tipo de informação necessária na internet. Não é? Portanto, precisamos utilizar esses serviços que estão aí, portanto, as bibliotecas assim online, tudo isso para obtermos mais informações assim. Portanto, há muita diferença entre, digamos, os nossos tempos, que nós não tínhamos espaço como consultar, senão procurar testar, fazer coisas assim. Atualmente muita coisa já está feita, é só procurar a informação. Exatamente. E executar, não é? E o Angola XP está pronta para receber. Angola XP está pronto, sim. Isso, portanto, digamos o seguinte, não? Este é um serviço que nós não podemos comprar ou ter aí grande quantidade de equipamento assim desnecessariamente, porque a tecnologia vai evoluindo. Exatamente. Então nós vamos crescer na medida em que for portanto, acrescentando também escalabilidade, sim, né? Sim. Porque tem que ser assim, porque os recursos são escassos. Né? Portanto, não podemos pegar tudo que temos, aplicar aí num determinado switch topo de gama, que depois daqui a uns 5 anos já surgem outros. Exatamente. Porque estamos a ver como é que as coisas, como é que tanto a inovação vai surgindo diariamente. Não? Então, tanto todos que contactarem não ficarão sem solução. Sem resposta. Terão sempre um espaço. Se sentirmos que há necessidade de aumentar, nós temos possibilidade de primeiro aqui entre os nossos operadores, não? Tentar ver quem tem um equipamento a mais aí para apoiar em benefício de uma causa justa, digamos assim. Caso não conseguirmos aqui localmente, nós somos membros também de outras organizações internacionais. Vamos tentar, mas eu penso que muita coisa podemos resolver aqui em vez de estarmos sempre aí de mãos estendidas assim, não? Exatamente. Temos que ser também, tanto a nossa própria, ver o que é o melhor para nós. Investirmos a essa possibilidade. Exatamente. Então, neste episódio nós estamos a falar sobre IXP em Angola, o ponto de encontro. O IXP, que é Internet Exchange Point, que é ponto de troca de tráfego, não é? Esses pontos são literalmente o lugar onde a internet se encontra. E nós temos aqui o nosso convidado que está aqui a abordar sobre este assunto com muita mestria, vamos assim dizer. Até porque faz parte dos pioneiros, né, da internet aqui. Então estamos aqui a falar um pouquinho sobre aquilo que são os IXPs. Exatamente, sobre a sua importância, porque no primeiro episódio nós falamos sobre cabo submarino, vimos a importância de cabo submarino, mas os IXPs também acabam tendo essa importância, porque caso haja falha, houver alguma falha naquilo que são os nossos cabos para a saída internacionais, nós internamente conseguimos ainda nos comunicarmos com uma forma local, locais. exatamente. Não é? Exatamente. Uhum. Então, não poderíamos passar para outros temas sem falarmos sobre este tema que de alguma forma acaba a ser
crucial. Engenheiro Silvio, e como é que é feito esse processo? Como é que o pessoal interessado podem adquirir ou podem fazer parte de um IXP? Será que tem um documento ou além dos recursos que o engenheiro falou anteriormente, que é preciso solicitar recursos no Afrinic, é só isto ou também há outros recursos que é importante para fazer parte do IXP? Bem, para fazer parte do IXP, normalmente são os que já estão aqui no mercado, não é? Todos que estiverem aqui no mercado e fazem troca de tráfico, não é? Suponho que já têm IPs próprios, não é? A única coisa que podem é consultar aí a associação, solicitar a ligação ao IXP. E nós automaticamente... Quer dizer, há uma cota que se paga anual. Todos devem pagar essa cota. É o mínimo que temos para apoiar aí o pagamento aí dos técnicos e outros trabalhos próprios aí dentro da associação. Sim, até porque se é uma associação sem fins lucrativos, há que existir alguma maneira de se manter, né? Tem que e como é que é continuar. feita as manutenções do IXP? É retirado todos os clientes do switch? Como é que é feito esse processo de manutenção? Ou então uma troca, né? Ou quando, por exemplo, falou aqui do desperdício, né? Não podemos colocar, por exemplo, um switch já de grande gabarito quando não temos, vamos assim dizer, pessoal suficiente para lá estar. Então, se tivermos agora que fazer uma troca, precisamos de mais portas. Como é que é feita então essa manutenção? Como é que é feito esse processo? Vejamos, se precisarmos mais, nós não temos que pôr os que estão a funcionar em baixo, não. É só acrescentar mais um switch por aí ao lado. Os switches entre si, portanto, tecnicamente há como interligar os switches. Não? E é mais um switch que vai estar aí no mesmo espaço. Supomos que é um espaço onde temos uns 20. A essa altura clientes. já temos quantos, mais ou menos? Bem, nós temos. Bem, então, temos aí uns 22, assim. Então ainda precisamos de muito mais. Ainda precisamos. Se consultarmos aí a Afrinic, temos 60 empresas que adquiriram IPs lá na Afrinic. Mas será que esse processo é assim, sei lá, difícil? Demorado ou burocrático? Sim, exatamente, para adquirir IPs no Afrinic. Para adquirir IPs, vejamos, é preciso que... nem todos precisam de IPs. São empresas que têm clientes assim, não? E prestam serviço aos seus clientes. O banco normalmente tem várias agências e presta serviços para todo o país, não? Então, supomos que a rede de um banco, portanto, se tiver um provedor de serviço, não é? E depois obter se os recursos que estiverem dentro da Afrinic, dentro do banco, não pertencer ao banco e o banco quiser mudar para um outro provedor, tem que entregar todos os IPs depois ir para pegar outros, receber IPs de um outro provedor. Exatamente. Então, no momento em que o banco tem IPs próprios, a única coisa é decidir: hoje não quero sair por esse associado, que vou sair por outro. Vou sair por outro. Mas os IPs estão aí. E está ligado no IXP. Se estiver ligado no IXP, mesmo sem estar ligado aí no seu upstream, não? Exatamente. Ele continua prestando os seus serviços para todos os outros, para aqui, localmente. Ok, boa. E quais são os passos que Angola precisa dar para melhorar, não é, os IXP nos próximos anos? Bem, digamos,
Angola está no... Bem, em África, nós temos países dentro da África que nem têm XPs. Temos, se repararmos, há mais ou menos uns 60 XPs aqui em África. Há países que têm mais de um XP. Caso da África do Sul, tem vários XPs. E há outros assim, que têm vários pontos. Assim. Sim. E então, nesse caso, digamos que com esses pontos voltamos aí para... Queria saber quais são os próximos passos que nós podemos fazer para melhorar os XP nos próximos anos? Ou será que nós precisaríamos de mais XP? Ou naquilo que já temos, o que é que nós temos que melhorar daqui aos próximos anos? Portanto, só capacidade. Não precisamos mais XPs, não faz falta mais XPs aqui. É desnecessário. Portanto, com os XPs que temos, já temos esses XP, portanto, o próprio XP é único, não é? Mas pode ter pontos em vários sítios. É como eu referi que nós temos o Angola XP. Angola XP portanto, é o nosso XP. Mas o cliente que está, ou o que entrou aí na Aparatos, comunica também com todos que já estão na Angola Telecom, todos assim localmente. Não? Se acharmos que, por exemplo, numa determinada província haver concentrações de operadores, não? Podemos instalar também e depois utilizar um único cabo para interligar os XPs. E XPs, no fundo, o XP é uma rede. Transforma-se uma rede em que todos que recebem um número IP do XP comunica-se no cabo. Sim, sim. Então, uma coisa séria que nós também temos aqui é que os IPs V4 já estão, enfim, esgotados e nós estamos tanto, e temos que pensar seriamente até avançar para o IPv6. Todos que estão ligados no Angola XP, normalmente, quando ligam-se aí ao Angola XP, recebem um IP da versão 6 e o outro versão 4, assim. Para, portanto, não limitarem aquele processo do IPv6. A Frenic já quase que não tem também o 4. O 4. Os outros registros já não têm IPs V4 para distribuir. Estão todos esgotados. Exatamente. Engenheiro Lália, mais alguma pergunta? Olha, engenheiro Silvio, está a ser muito, muito interessante aqui a nossa conversa, mas o nosso tempo também não está muito a nosso favor. Então eu gostaria de pedir que fizesse assim de uma forma breve um resumozinho daquilo que é o XP e a sua importância cá para o nosso país, só para termos aquilo como um resumo de tudo aquilo que falamos hoje, né? Estamos já quase no finzinho. Bem, nós podemos aqui afirmar que o XP é um elemento crítico para dentro do processo de digitalização, digamos assim. Portanto, temos o XP como um elemento crítico. Então, o XP constitui um espaço, portanto, reforça-nos a nossa soberania digital. Portanto, nós temos que prestar muito mais atenção e apoiar mais assim o nosso XP, porque também
falando do nosso XP, nós estamos portanto, potenciando o nosso XP, estamos a potenciar a nossa soberania digital. E só uma pergunta para finalizar. O engenheiro Silvio falou sobre, não é? O XP, falou sobre a Angola XP que está na Aparatos, também está na Angola Telecom. Quer dizer, o outro é backup ou simplesmente são os pontos principais? Nesse processo, será que não há necessidade de redundância no XP? Ou não há necessidade? Não, nós, por exemplo, temos aqueles grandes membros, não? Que estão ligados nos dois. Aquilo tudo depende. Porque supomos que a Angola Telecom tem algum problema, mas os que estão... De aparatos continuam fica a assim, funcionar. Ok. Portanto, os equipamentos estão distribuídos nos dois sítios, dois data centers. Bem, essa parte, portanto, nós temos possibilidade de, mesmo com o apoio de organizações da Associação Africana de XPs e outras organizações, solucionar aspectos técnicos, assim, porque portanto, a internet é global, né? Há elementos próprios assim que os outros já passaram e que nós temos que estar sempre em sintonia. Não se pode trabalhar de uma forma assim isolada neste mundo digital. Assim. Temos que ver o que é que os outros estão a fazer, como melhorar. Portanto, nós temos que aprender, se calhar, a nível global e aplicar localmente. Assim. Pensar global e agir local, né? Exatamente. E para finalizar, que mensagem o engenheiro deixaria para profissionais, empresas e decisores sobre a relevância de investir e apoiar o ecossistema de XP Angola? Para finalizar. Bem, para finalizar, eu apenas pedia a todos esses que reconhecessem, não? O XP, não? A importância. Não? Supomos, portanto, a mensagem que passamos aqui é, portanto, explicar a vantagem. A vantagem. E que não se esqueçam e que tenham em consideração que dentro desse mundo digital nós temos que defender a nossa soberania. Então, o XP portanto, constitui um espaço, né, comum em que todos temos que aportar para que tenhamos assim a nossa soberania digital intacta. Não podemos apenas sempre depender estar seguro que os links internacionais estejam exatamente no ar e ativos, assim, mas nós temos que pensar dentro do país, assim, com a quantidade de provedores que temos. Portanto, temos que potenciar isso porque queremos que esses serviços sejam muito mais sólidos dentro do nosso país. Os nossos serviços são cada vez mais, portanto, já vimos que há cada vez mais, tanto a economia digital, nós precisamos que esses espaços sejam estáveis, sólidos e que todos que estiverem neste negócio saiam a beneficiar. Boa, porque acho que às vezes acabamos por pensar muito mais no de fora e esquecemos de arrumar a nossa casa. Exatamente, então... Por isso é que aquelas situações que aconteceram, eu vou dizer que há males que vêm para bem, né? Exatamente. Deu para perceber que internamente já conseguimos ter uma comunicação de tráfego local sem precisar propriamente usar lá os XPs ou as trocas internacionais. Ok, boa. Vejo que também já entenderam isso. Portanto, o trabalho que estão a fazer é um trabalho louvável. Muito obrigada. Vai servir, sobretudo, para, primeiro, os nossos técnicos aprenderem, né?
porque é mais fácil para os técnicos, assim, os que já estão nessa área entenderem. Esses é que vão passar a palavra para os que queremos que também percebam de que é que se está a falar. Engenheiro Silvio, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada por estar aqui a compartilhar conosco sobre IX. Precisamos mesmo de falar um pouquinho sobre isso, porque o objetivo, tal como já dissemos no início, é dar a conhecer um pouco mais sobre esse mundo tecnológico. E por que não falar sobre Angola? Por que não falar de como a internet chega até aqui, como a internet se conecta ou como a internet trafega aqui no nosso país? Então, mais uma vez, em nome da equipa do Podtech, agradeço mesmo por ter partilhado. Aprendemos muito, né? E, claro, não ficamos por aqui. Podemos, numa próxima ocasião, contar consigo para mais esclarecimentos e talvez mais temas voltados não só a IX, mas se calhar também a temas que estão voltados àquilo que é o mundo das tecnologias, não é isso, engenheira Vita? Exatamente. Foi de facto um momento de muita partilha, foi enriquecedor ouvir de pessoa mais experiente, não é? De um dos pioneiros. Pioneiro. Exatamente. Okay, essa foi a nossa missão, esse é o nosso propósito. Trazer pessoas experientes, profissionais que possam falar sobre tema que de tanta relevância que pouco se tem se falado, não é? E pouca gente sabe sobre, de certeza, porque eu por acaso confesso também que ouvi falar sobre XP na Angola Olha, exatamente. Nós e não da sabíamos. associação então da internet. Geralmente ouvimos as outras associações que acabam por cuidar e muito mais a nível internacional, vamos assim dizer, e acabamos por nos esquecer que aqui dentro do nosso país também temos associações que velam por esse lado da internet. Vamos falar da ENACOM, que acaba por ser o instituto que regula as comunicações. Então, muitas vezes acabamos por nos esquecer. Olha, talvez até podemos trazer aqui algum membro do ENACOM também para vir falar um pouco. Então, membros do ENACOM que tiverem a ver o nosso Podtech, o engenheiro Silvio vai já fazer assim alguns corredores, né? O engenheiro Silvio, para trazer aqui um pessoal do ENACOM para poder partilhar um pouquinho também conosco sobre como é que é regular então as comunicações aqui no país. Exatamente. E esperamos de facto que essa conversa tenha servido de muito aprendizado e prometemos, essa é a nossa missão, conforme eu disse, nosso propósito, trazer mais temas relevantes, temas que vêm de facto contribuir para o nosso crescimento, tanto profissional quanto pessoal, porque é importante saber como é que a internet funciona em Angola, que é importante essa conexão, essa troca de tráfego de forma nacional para garantir a estabilidade, para garantir a comunicação de forma local, sem precisar dar tantas voltas, conforme o engenheiro mencionou logo no princípio da nossa conversa, que para enviar uma mensagem é preciso ir, atravessar o continente, passar pelos cabos submarinos, para depois voltar novamente, enquanto nós podemos fazer isso aqui localmente. E com isso, mais uma vez, agradecer aqui a presença do engenheiro, falar que foi uma honra enorme receber o engenheiro aqui no nosso espaço. Esperamos, de facto, contar novamente com a sua presença e contar também com a vossa presença, vocês que estão aí do outro lado, que estão a nos acompanhar. Esperamos que este espaço seja o vosso espaço também, que possam estar aí sempre atentos aos novos episódios que nós vamos lançar sempre e que com este espaço que possam aprender muito mais ainda, não é, engenheira? Exatamente, engenheira Vita. Não sei, engenheiro Silvio, uma última palavrinha. Uma coisa aqui para finalizar. Alguma coisa que queira dizer, sinta-se à vontade, né? Bem, o que eu quero aqui quero agradecer tanto pelo convite que formularam, né? E, portanto, espero que todas as dúvidas que depois surgirem, portanto, temos a própria associação que poderá também esclarecer, e desde já também convido-vos a estarem presentes aí no NOG, não é? Ok, vocês sim. Como estão aí, Boa. um pouco, tanto por
procurarem obter aquelas informações que forem relevantes. No fundo, tudo vai ser relevante. Exatamente. Porque eu sei que temos aí patrocínio da ICANN, a ICANN, a ISOC também, e algumas organizações assim internacionais. Só que, infelizmente, poucas associados apoiam nessas atividades que têm a ver com a transferência de conhecimento. Né? Quer dizer, temos apoio de organizações internacionais, mas localmente poucos estão assim. Vamos divulgando. Depois vamos ver quantos estarão aí também presentes, porque nós, para falar da digitalização, da transformação digital, se não tivermos especialistas, técnicos assim preparados, não estamos a fazer nada. Não? Temos, por exemplo, aí desenvolve-se poucas aplicações, assim, pessoas que desenvolvem aplicações em Angola são poucos, não temos muitas, a maior parte quase das aplicações são compradas, vêm de fora, não são desenvolvidas aqui internamente. Significa que nós aqui, portanto, sobretudo vocês jovens, têm um mundo todo muito para aprenderem e agregar valor. Né? Portanto, não podemos ver a internet como apenas transportar dados de um sítio para outro, não? Mas é desenvolver. Temos que aprender a desenvolver e ganhar dinheiro. Por que não? Não? Por que não? Os nossos técnicos têm que começar os nossos startups, como disseram, têm que começar a desenvolver algo aqui local que os outros países também se interessem e comprem. E busquem. Exatamente. Assim é o dinheiro que também fica aqui. A economia também de Angola a desenvolver e a crescer. Desenvolver a nossa economia. Exatamente. Exatamente. Tá bem, Geneseu, muito obrigada. Claro, não podemos nunca encerrar sem falar dos nossos parceiros, aqueles que estão sempre conosco e que, graças a eles, estamos aqui a realizar. Temos a Polaris Mídia. Quando precisarem de realizar algum evento, sessão de foto. Sessão de foto, cobertura de algum casamento, não esqueçam de pesquisar Polaris Mídia. Depois vai passar também aí lá no nosso rodapézinho. Esse espaço lindo, maravilhoso. O nosso espaço é da Polaris Mídia. E claro, quando precisarem também gravar assim videoclipes, mais conteúdo digital. Sentem a qualidade. Estamos a falar da JB Filmes, então não esqueçam, podem sempre procurar por esses parceiros e não se vão arrepender. É só olharem para nós, ver a qualidade dos nossos vídeos, do nosso podcast. Então, esses parceiros estão sempre conosco. E para você que precisa melhorar naquilo que é cibersegurança, nós também temos o nosso parceiro CIS Company, que oferece cursos, formações voltadas à cibersegurança. Então, é só entrar em contato com eles que você vai se tornar um expert naquilo que é ataques cibernéticos. E é isso. E no dia 7, dia 8 de novembro, nós teremos o evento da ONOG, a UPF, a ONOG. Então, conforme o engenheiro Silvio falou, é um espaço muito importante onde são abordados esse tipo de conteúdo, esse tipo de temas. Então, faço também convite a você que possa convidados para poder aprender e ouvir mais de outros especialistas, né, que dominam melhor esta área. Com isso, nós fechamos o nosso terceiro episódio do podcast. Exatamente. Nos vemos no próximo episódio. E não esqueçam de colocar like e ativar o sino das notificações. Muito importante. Até já. Tchau, Até já. Tchau, tchau.